Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional. E nesse vídeo eu quero repercutir o empate em 1-1 entre Inter e Avenida. Afinal, o técnico Mano Menezes deu algumas explicações e com frases fortes quanto ao grupo de jogadores e o rendimento, diferente do final da temporada de 2022 para o começo de 2023, que iniciou com 2 empates, contra o Juventude no Beira-Rio e contra o Avenida em Santa Cruz. O que disse o técnico colorado e a repercussão também da negociação com Gabriel Baralhas, que está em Porto Alegre, mas Inter e Atlético Goianiense se desentenderam. E o negócio pode melar? Te conto tudo isso depois da vinheta. Bem, gente, vamos trocar uma ideia então, e nesse vídeo eu quero começar falando, claro, do empate do Internacional, mais um, né, um jogo muito parecido, inclusive, com o Inter e Juventude, apesar do rendimento do Internacional, na minha concepção, ter sido pior do que o jogo contra a equipe de Caxias do Sul. Contra o Avenida, o Inter teve o mesmo problema, começou levando um gol muito cedo, 3 minutos de jogo, levantamento para dentro da área, o Mikael, zagueiro do Avenida, ganha com muita facilidade do Mário Fernandes e o Moledo não acompanha o Carlos Henrique, centroavante do Avenida, que faz 1-0. E aí, claro que o jogo já muda completamente de figura, né? Um 0-0 é uma coisa, o time do interior, jogando em casa, né, com inferioridade técnica, é óbvio que vai se fechar e vai ter uma dificuldade. O Inter não conseguiu, né, propor jogo, não conseguiu criar situações de gol, até porque o Mano mudou um pouco a nominata do time e o jeito de jogar. O Depena acabou começando no banco de reservas e o Mano alertou na coletiva depois do jogo que não foi uma escolha técnica, foi uma escolha física. Afinal, o Depena levou uma pancada no jogo contra o Juventude, treinou na segunda-feira e sentiu dores. Foi preservado na terça, foi pro banco na quarta-feira. E aí começou o Matheus Dias na vaga do Depena. Não deu muito certo. Não pelo Matheus Dias, que até acho que não fez um jogo ruim. Tentou alguns passes, né? Teve uma boa movimentação, né? Mas o Inter não funcionou com Matheus Dias e Johnny jogando alinhados, tá? Então esse é o primeiro ponto aqui em relação à escalação. Mário Fernandes entrou na vaga do Bustos, né? Falhou no gol, na minha opinião, mas não fez um jogo ruim. E também uma modificação aí simples, né? O Pedro Henrique entrando na vaga do Wanderson, né? Também não teve muito protagonismo o Pedro Henrique no primeiro tempo. O Inter, num geral, no primeiro tempo, não foi bem, o Mano admitiu isso, né? Falando sobre algumas questões que eu vou ampliar na sequência. No segundo tempo, o Inter muda ainda mais, né? O Mano tira o Matheus Dias e coloca o Depena, né? Voltando para a formação original, e tira o Alemão para colocar o Wanderson, né, com o Pedro Henrique sendo deslocado para ser centroavante. Então, o Inter tem uma resposta rápida, né, com 40 segundos, Wanderson e Depena. O Wanderson toca e o Depena empata o jogo, né, e foi isso, né? O Inter não teve mais grandes oportunidades de gol para fazer o 2-1, né? Chegou em algumas bolas paradas e tal, mas ainda não foi aquela coisa, né, que a gente espera que o Inter tenha de rendimento. Quero falar sobre, primeiro, tá, o rendimento da equipe. Na semana passada, né, no jogo contra o Juventude, eu perguntei pro Mano sobre questões físicas, né, de pernas pesadas, quando a gente poderia ver um rendimento melhor de alguns jogadores. E se tem na oportunidade o Bustos e o Maurício, que são jogadores que a gente espera muito, são jogadores que dão uma dinâmica diferente pelo lado direito do campo, e o Mano disse, olha, não tem perna pesada, né? O que aconteceu foi que o Rotti, né, naquele momento, tirou o Bustos do jogo, né, acabou colocando uma marcação individual e acabou freando o nosso lado direito. Ontem, talvez a resposta que eu queria que ele desse, né? Porque dá pra ver que o time de 2022 é mesmo com os mesmos nomes, e o time de 2023, por enquanto, é outro. É um time que, não vou dizer que tá enfeitado, tá? Mas tá faltando um pouco de entrega. E o Mano citou isso. Disse, olha, o Inter é um time de entrega. E os jogadores não estão se entregando completamente para o jogo. Virou o ano e parece que a cabeça é outra de alguns jogadores, né? Não citou individualmente muitos, né? Citou o alemão, e eu vou ampliar sobre isso na sequência. Mas disse, olha, às vezes o jogador que acha que já fez muito na última temporada, daqui a pouco acha que não precisa mais fazer, e aí gera problema pro time, porque o Inter não tem um time de craques, o Inter não tem um jogador diferenciado, como o Flamengo tem, como o Palmeiras tem, o próprio Grêmio agora tem. Então, assim, não tem um cara que pode se dar o luxo de
não vou fazer a minha função tática aqui e tá tudo certo. Então acaba prejudicando o rendimento coletivo da equipe. Então, isso foi uma frase forte, né, do Mano, perdão, falando sobre a falta de competitividade da equipe em algum momento da partida. Falou também, gente, claro, sobre o alemão. Ele disse: olha, eu tenho um alemão e eu tenho um Luca, né? Tá me faltando alternativas para um segundo tempo, né? Para manter a característica do time. Afinal, ontem ele colocou o Pedro Henrique como falso 9, né? Botando o Wanderson do lado, o Maurício do outro. E eu perguntei para ele: então, mano, se tá faltando, né, essa peça, esse centroavante. O Inter não está vencendo, o Inter não está fazendo tantos gols assim, né? Foram 3 gols em 2 jogos, uma média boa? Beleza, mas e o nível, né, que nós estamos enfrentando? E ele citou, né, que não está faltando o centroavante. Ele disse que está faltando o alemão ser mais alemão. Foi o termo que ele utilizou. Dizendo que o alemão era muito mais participativo em outros momentos, em 2022, e que agora, né, claro, sendo muito mais visado como centroavante, né, do Internacional para a temporada, ele é mais estudado, ele é mais marcado e está faltando um pouquinho do alemão aparecer para o jogo. Está caindo muito fácil na marcação dos adversários. Então, o único nome que ele citou individualmente nessa questão foi o do Alexandre Alemão. Ele disse: não está faltando centroavante, está faltando o alemão ser um pouco mais alemão. E eu acredito que ele tem muito mais a dar à equipe do Internacional. Concorda com o Mano? Então deixa aqui no comentário a tua opinião e, claro, o que tu achou do jogo ontem, né? Enfim, começo frustrante demais do Inter aí nesse começo de temporada. Gigante Veículos, tem o teu carro novo em Capão da Canoa. Então chama o Rafa e toda a equipe, o link tá na descrição. Muitos carros novos, uma rotatividade muito grande, né? Os carros chegam na Gigante e mal ficam lá, né? O negócio é competitivo. Então, novos, seminovos e o teu usado na troca. Então, com certeza, tu vai fazer um grande negócio, sair de carro novo com a Gigante Veículos, começar o 2023 de caranga nova, beleza? Chama eles, o link tá aqui na descrição do vídeo. Pra gente fechar, eu quero falar sobre Gabriel Baralhas, afinal, um jogador que está em Porto Alegre, né, já está pronto para assinar com o Internacional, mas ainda não foi anunciado. A tendência é que seja nesta quinta-feira. Por que ele não foi anunciado? Rolou uma pequena treta nos bastidores entre Inter e Atlético Goianiense, porque o Inter tentou incluir algumas cláusulas que não haviam sido combinadas com o Atlético Goianiense e a troca de assinaturas ainda não aconteceu. O presidente Adson Batista, do Atlético Goianiense, chegou a dizer para a imprensa local que, por ele, o Baralhas voltar não tem problema. Ele nem queria vender o Baralhas mesmo. Então, parece que teve esse desentendimento, mas não vai melar a negociação, até pela vontade do atleta, né, de estar aqui, de ser reforço do Inter. Então, isso deve acontecer hoje, né? O Inter trabalha, inclusive, com a expectativa de tê-lo em campo no sábado, 4h30 da tarde, contra o São Luís, no estádio Beira-Rio. Aliás, a Federação Gaúcha de Futebol também divulgou, né, a sequência do Campeonato Gaúcho. O Inter joga, então, no sábado à tarde contra o São Luís, depois joga na quinta-feira à tarde, feriado de Navegantes em Porto Alegre, 4h30 da tarde contra o Ipiranga de Erechim, no Beira-Rio, e depois joga no domingo, 8h30 da noite, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo, contra o Novo Hamburgo. Então são as situações que o Inter tem pela frente aí no Gauchão. Beleza? Não deu ontem pra mim na KTO.com, né? Coloquei vitória do Inter, né? O Inter tá me quebrando nesse começo de Campeonato Gaúcho na KTO. E tu, como é que foi lá? Fez o teu palpite? Hoje mais jogos, né? Pelo Campeonato Estadual, Campeonato Paulista, Campeonato Gaúcho, Campeonatos pela Europa. Então te registra. Usando o cupom COLAR você ganha 20% de cashback no primeiro depósito. Então faça isso usando o cupom COLAR. Beleza? Então te cadastra, KTO é o caminho. Aquele abraço, deixa teu like, te inscreve. A gente se vê. Tchau, tchau.